O que é a biofísica? A biofísica é a ciência que estuda a matéria, energia, espaço e tempo nos sistemas biológicos. Quais são os seus objetivos específicos? Os principais objetivos específicos da biofísica são reconhecer a importância das propriedades físicas, conhecer as leis e princípios termodinâmicos e também os princípios relacionados ao funcionamento celular. As principais grandezas envolvidas nos processos são a energia, o trabalho, a potência, pressão, viscosidade, tensão superficial, temperatura e frequência. A organização molecular relacionada com a biofísica são principalmente os prótons, nêutrons e elétrons. Existem ligações covalentes que são o compartilhamento de elétrons. A ligação iônica, ela doa ou recebe elétrons. Embora globalmente neutras, as moléculas que apresentam uma distribuição de cargas não compartilhadas igualmente entre os seus átomos são denominadas polares, como a molécula da água. As ligações químicas em que há um completo balanço local de cargas em cada átomo são denominadas apolares. Termodinâmica. A termodinâmica é a ciência que estuda as transformações de energia nos sistemas macroscópicos. Ela pode ser energia térmica, energia mecânica, energia química e energia eletromagnética. A termodinâmica é dividida em duas principais leis. A primeira lei da termodinâmica é a conservação de matéria e energia. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ela pode possuir três tipos de sistema: o sistema isolado, que não troca energia e nem matéria, o sistema fechado, que troca energia, mas não troca matéria, e o sistema aberto, que troca energia e matéria. Além disso, existe a segunda lei da termodinâmica, que diz respeito à transferência de energia. A difusão simples, ela é o transporte passivo de soluto. A difusão facilitada, transporte passivo de soluto com proteína facilitadora. A osmose é o transporte passivo de solvente. E a bomba de sódio e potássio é referente ao transporte ativo. A biomecânica estuda as forças internas e externas e seus efeitos nas estruturas biológicas. As leis de Newton entram na biomecânica. A primeira lei, a lei da inércia. Segunda lei, massa e aceleração. E a terceira lei, ação e reação. No programa de hoje, iremos entender um pouco mais sobre treino e terapêutica. E para isso, conversaremos com 3 fisioterapeutas especialistas no assunto. O treino terapêutico pode ser dividido em 3 métodos: o treino em altitude, a oxigenoterapia hiperbárica e a hipotermia induzida. Muitos atletas escolhem treinar em alta altitude devido aos benefícios que a hipófise traz, que é o treino em lugares com menor disponibilidade de oxigênio. A partir do momento que a pressão do oxigênio cai no ambiente, teremos menos oxigênio disponível para o corpo usar. Quando isso acontece, essa mudança de pressão, a produção de glóbulos vermelhos aumenta, assim como a resistência e o rendimento do jogador. E essas alterações são consideradas fatores essenciais para o aumento da performance. Além das alterações que ocorrem nas células sanguíneas, existem alterações biológicas dos tecidos que podem ajudar os músculos a tornarem-se muito mais eficientes. Por exemplo, o melhor transporte da glicose e o melhor transporte de ferro intercelular. Para melhorar a capacidade em atividades esportivas que dependem de uma grande capacidade aeróbica, o treino em altitude é uma excelente opção. Portanto, é necessária uma adaptação em treinos gradativos, evitando problemas como os que ocorreram com a jogadora do Joinville, que podem levar até uma parada cardiorrespiratória. Estamos em La Paz, na Bolívia, com a jogadora Lima para saber um pouco de como está sendo a adaptação do time em campo. Certo. Quando nós jogamos
nesse último jogo aqui em La Paz, nós sofremos algumas mudanças no nosso organismo, principalmente pela viagem tardia e pela não adaptação do clima e da altitude, fazendo com que as nossas jogadoras sofressem algumas dores de cabeça, tonturas, náuseas e disfunções gástricas. E como foi a rotina durante o tempo que estiveram lá? Então, no começo nós praticamente não conseguimos treinar. Nosso desempenho foi reduzido em pelo menos 50%, pois prejudicou muito na produção de energia aeróbica. E qual foi a alternativa que vocês usaram para conciliar? Então, como nosso tempo era curto, nós tivemos muitas dificuldades e por isso nossa alternativa foi utilizar a câmera hiperbárica para ganhar um pouco de oxigênio que perdemos. Pois a nossa outra opção era o treino em altitude, mas nós não tivemos tempo suficiente para essa adaptação. E essa câmera teve efeito? Sim, grande parte do nosso desempenho foi melhorado, porém apenas uma sessão dela não adianta, precisa de algumas sessões durante tanto tempo para ela ser eficaz. E agora a equipe está melhor? Nós estamos melhores, passamos para a final da Libertadores e agora estamos nos recuperando aos poucos dos nossos problemas. Obrigada, Lima. A hipotermia induzida é uma técnica utilizada após uma parada cardiorrespiratória. Ela consiste no resfriamento do corpo para diminuir o risco de lesões neurológicas e aumenta a chance de sobrevivência e previne sequelas. Essa técnica deve ser iniciada o mais rápido possível após a parada cardiorrespiratória, pois o sangue deixa imediatamente de transportar a quantidade necessária de oxigênio para o funcionamento do cérebro. Mas pode ser atrasada em até 6 horas após o coração voltar a bater. Porém, nesses casos, o risco de desenvolver sequelas é maior. O mecanismo de ação desta técnica ainda não é completamente conhecido, porém acredita-se que a redução de temperatura corporal diminui a atividade elétrica do cérebro, reduzindo o gasto de oxigênio. Dessa forma, mesmo que o coração não esteja bombeando a quantidade de sangue necessária, o cérebro continua a ter o oxigênio necessário para funcionar. Para o resfriamento do corpo, os médicos podem utilizar várias técnicas. No entanto, as mais utilizadas incluem o uso de compressas de gelo, colchões térmicos, capacetes de gelo ou soro gelado direto na veia dos pacientes, até que a temperatura atinja 32 graus. Embora seja bastante segura, a técnica pode ter complicações, como a alteração do ritmo cardíaco, a diminuição da coagulação e o aumento das quantidades de açúcares no sangue. Bom, a oxigenoterapia hiperbárica é um outro método terapêutico. Ela consiste na administração de oxigênio em uma concentração mais elevada na atmosfera. O transporte de oxigênio para os tecidos depende de fatores tais como débito cardíaco, conteúdo de oxigênio arterial, concentração de hemoglobina e demandas metabólicas. Ela é utilizada em pacientes que apresentam hipoxia tecidual, onde a pressão parcial do oxigênio está diminuída. O objetivo principal do tratamento é aumentar esta pressão no sangue e a saturação de oxihemoglobina arterial, aumentando dessa maneira o conteúdo arterial e assegurando uma liberação de oxigênio. It's so important to consider this question. What do I desire?